Pronto. Salve irmãos com um bom dia de salvação. Essa é a continuação do vídeo. A gente vai para a continuação que é em Mateus 23, a qual Jesus já estava, eu acredito assim, incomodado com tanta incredulidade dos fariseus. Mateus 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações das praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Você veja como é interessante, né? Aí Jesus começa a mostrar a verdadeira natureza dos religiosos, que eram os fariseus, né? Que eles vestiam uma roupa de crente, né? Eles, pela aparência, você se enganava com ele, né? Porque ele falava da palavra, ele falava a palavra tudo certinho. Você não conseguia ver mácula dentro dele, porque o que ele fazia de errado era escondido. Você não via mácula, tá entendendo? E ele ensinava a palavra corretamente, mas só que eles viviam uma vida insolúvel, uma vida errônea. Você vê que Jesus começa a mostrar o oculto, quer dizer, que hoje é a mesma coisa. Tem muitos cristãos vivendo a aparência, mostra aquilo para as pessoas de fora, tá entendendo? Mas não se preocupa com a sua consciência, como é que está aquela pessoa por dentro, se aquela pessoa realmente tem paz, tem alegria, se aquela pessoa vive com perturbação, vive se preocupando com A, B e C, está entendendo? Você vai ver que você por dentro pode ter até um espírito do diabo. Você tem que analisar a sua vida, porque os fariseus lá, eles estavam falando da palavra, é a palavra, o que é a palavra, mas dentro eles estavam com sepulcros caiados. E Jesus começa a falar aos seus discípulos a verdadeira natureza dos fariseus, porque quem está de fora vendo, não vê nenhuma mácula, porque ali é como ele estivesse fazendo uma cena de uma novela. Eles estão ali como um ator, você está entendendo? E um espírito que está guiando eles ali, o espírito que estava guiando eles, estavam sendo influenciados pelo inimigo. E o inimigo faz com que a pessoa se levante contra quem? Contra Deus. E é muito interessante aqui, e eles falavam uma coisa e viviam outra. Ele vivia uma vida totalmente diferente daquela que ele ensinava. Ali era só aparência, era roupa de crente, era um paletó de crente, uma gravata de crente, mas por dentro eles eram sepulcros caiados. Por fora ele era belo, famoso, enganava todo mundo, porque ele não era, ele não ia ser perseguido, não ia ser. Por quê? Porque o diabo estava com ele ali, tá entendendo? Aí o diabo não ia permitir, porque ele estava enganando as pessoas. Como é que o diabo vai defamar os filhos de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo? Aí o diabo vai defamar. É muito interessante essa passagem. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Veja, você não vê, hoje acontece a mesma coisa.
entendeu? Eles fazem aquele ciclo de oração, aí bota 9 horas, aí você passa a pobrezinha das irmãs com um fardo triste, que as irmãs têm coisa para fazer em casa, eles botam a irmã para orar, de 9 horas a meio-dia, aí depois volta o turno da tarde, entendeu? E passa a tarde todinha, as irmãs de joelho, vai no ciclo de oração, você nunca vê um deles lá, quer dizer, eles botam cargo, ele bota fardo nas costas das pessoas. Eu nunca vi um pastor no círculo de oração, o tempo que eu passei na Assembleia de Deus. Eu nunca vi um pastor no culto de oração, irmão. É só para as irmãs, aquele cargo nas costas da irmã. Não vê que Daniel orava 3 vezes ao dia agradecendo a Deus, mas a oração de Daniel era uma oração de 5 minutos, irmão. O Daniel não passava o dia de joelho, não, porque Daniel tinha o que fazer, minha gente. Daniel era ministro ali naquele lugar ali, tá entendendo? Parece que é o rei Dário, entendeu? Daniel, ele não vivia o dia todo orando, não, feito fariseu, não. Aí eles passavam o dia orando para ver se Deus perdoava a sua sujeira, porque devia ter muita sujeira para a pessoa passar o dia todo orando, porque quando a Bíblia diz orar sem cessar, é para você sempre estar orando, agradecendo a Deus. Não é passar o dia orando não, minha gente. Que a pessoa tem o que fazer. Os fariseus faziam isso. Botava fardo para as pessoas passar o dia todo orando. Não, porque orar é de joelho, irmão. De joelho, quando a pessoa abre a boca, pronto, pecou, pronto, adulterou, fornicou. O que adiantou passar o dia de joelho? Quando sai da igreja, vai fazer aquilo que é ilícito, usa a inteligência. Se afasta do pecado, ora a Deus de manhã, de tarde, de noite, feito Daniel. Mas não precisa passar o dia todo de joelho, não. Isso é negócio de fariseu. Vamos ver a leitura. Sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer o prosélyto, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Veja, eles andavam países e mais países, estados e mais estados, para fazer um obreiro. Aquele obreiro passava mais ou menos 10 anos ali na escola dominical, eles tinham um discipulado, e interessante é que ele passava aqueles anos todinho. Quando ele levantava aquela pessoa, entendeu? Para ser um auxiliar ou ser um diácono, aquela pessoa se tornava filho do inferno 2 vezes mais do que ele. Está entendendo? Por quê? Porque o Espírito Santo não estava no meio dos fariseus, estava o demônio. Então você está entendendo? Aí aquela pessoa passava o dia todinho ali, não faltava uma escola dominical, porque aquilo que eles estavam ensinando era através do espírito dos demônios. Então seria muito bom a escola dominical se os líderes tivessem o Espírito Santo para instruir, mas muitas vezes pessoas endemoniadas, pastores endemoniados que estão ali conduzindo aquelas ovelhas. É feito Corá, queria conduzir as ovelhas de Moisés no deserto, com a rebelião. Quantos pastores não estão vivendo uma vida de rebelião? Que se rebeliaram contra seu pastor, fizeram rachar a igreja, e estão aí, não minha gente, bora orar, bora ir, botando fardo nas costas das pessoas. É bronca mesmo. Então, se o Espírito de Deus não tiver, minha gente, no meio da reunião, nada adianta, não adianta você fazer muita oração, não adianta nada, se o Espírito Santo de Deus não estiver ali. Tem que ter o Espírito de Deus. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: guias cegos. Quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Veja, ele dava mais valor às coisas materiais, de segurar, porque ele não acreditava que você dando dízimo, oferta, você priorizando a Deus, você ia ser abençoado. Aí, como ele não acreditava no que estava escrito na palavra, ele estava vivendo uma apostasia, o que é que acontece? Ele segurava o ouro, mais do que o altar. Ele não acreditava que se ele colocasse ali aquele dinheiro,
Deus ia abençoar a vida dele. Tá entendendo? Ele ficava, quer dizer, se apegando às coisas materiais, ele ficava preso nas coisas materiais e não queria ofertar a Deus, porque ele não acreditava que Deus ia abençoar a vida dele. Então ele preferia o quê? O ouro do que o altar. Quem jurar pelo altar, isto é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Pois qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé? Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Veja como é interessante. Jesus fala para eles assim, que eles traziam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezava o mais importante da lei, que é a fé, a justiça e a misericórdia. O que é a fé? É ele acreditar naquilo que está na palavra de Deus, mas eles não acreditavam. Qual é a misericórdia? Ele se compadecer das pessoas que estavam sofrendo. Qual é a justiça? É ele agir com justiça com relação aos pecados que as pessoas cometiam, porque quando era um exemplo, quando era um pastor auxiliar da igreja deles lá, que era amigo dele, ele encobria, mas quando era um diácono desconhecido da igreja, ele excluía aquela pessoa, disciplinava, e aquela pessoa nunca mais voltava para o poder. Quer dizer,